Vamos falar de futebol agora, porque a expectativa continua na Vila Belmiro. Afinal, quem vai ser o técnico do Santos em 2020? Sobre este assunto eu vou conversar com o Alex Frutuoso, que entende tudo de futebol, né, Alex? Conta pra gente, como que vai ficar essa situação? Eu lembro que na semana passada eu falei que poderia dar ruim esse negócio do Sampaoli, Do Palmeiras? Né? É, do Palmeiras. Boa noite pra você. Boa noite, Fabiano. Um abraço a você, a todos que acompanham o SP Record. Pois é, o Santos, ele, todo mundo sabe, rompeu o contrato com o Sampaoli, que quase foi para o Palmeiras, mas pelo jeito está indo para o Atlético Mineiro, é a notícia do dia, né? E a forma como o Sampaoli deixou o Santos, toda a confusão que aconteceu, deixou o torcedor preocupado. A gente está vendo alguns gols da equipe nessa temporada, e a expectativa do torcedor é que a diretoria trabalhe logo por um novo nome, mas tem que ser um nome que não pode levar o time a um retrocesso. Tem que ser um nome que dê continuidade ao trabalho que o Sampaoli iniciou. Essa coisa de um futebol mais organizado, um jeito mais europeu de atuar em termos táticos, né? Não estou falando em termos individuais, e que deu muito resultado ao longo da temporada. Então não faz o menor sentido, por exemplo, buscar um treinador que coloque o time jogando na defesa ou que insista em jogadas de bola parada. Tem que ser um treinador com uma visão ofensiva, de jogo pressionando o adversário, e talvez por isso a demora. Talvez por isso não tenham escolhido, ou talvez já tenham escolhido e não tenham divulgado, porque às vezes falta algum detalhe burocrático, enfim. O Santos tem que trazer alguém pelo menos no mesmo patamar do Sampaoli, ou seja, é algo muito difícil de encontrar no mercado. E foi divulgado nos últimos dias que a preferência da diretoria do Santos era trazer um técnico estrangeiro. Mas por que isso? Você não acredita que tenham técnicos brasileiros? O próprio resultado do Campeonato Brasileiro prova a diferença que existe de mentalidade, porque o Sampaoli foi o segundo e o Jorge Jesus foi o primeiro no Flamengo, né? E os demais treinadores brasileiros, tem o Thiago Nunes, que está chegando no Corinthians agora, que fez um bom papel no Atlético Paranaense, você tem o Roger Machado, que é o treinador do Bahia. São poucos os treinadores que têm uma visão assim, mais moderna, digamos assim. Até o Palmeiras teve que ir atrás de um velho conhecido, que é o Luxemburgo, que faz tempo que não traz um bom resultado. Então, o que foi apresentado pelo Sampaoli e pelo Jorge Jesus tem feito os clubes questionarem os métodos de trabalho dos nossos treinadores. Então, assim, o Renato Gaúcho, que é talvez o melhor treinador brasileiro em atividade, hoje renovou o contrato com o Grêmio. O nome dele chegou a ser falado no Santos, mas ele vai continuar por lá. E essa questão do treinador estrangeiro é basicamente para manter esse sistema, manter esse esquema que o Sampaoli trouxe. E os técnicos argentinos, principalmente, se a gente pegar o mercado europeu hoje, você vê vários trabalhando nas principais ligas da Europa, né? Tem o Simeone, que é técnico do Atlético de Madrid, tem o Pochettino, que até outro dia era o treinador do Tottenham, saiu agora, enfim. Você tem muitos argentinos de sucesso. E quem é o treinador brasileiro hoje que faz a diferença no mercado europeu? Nenhum. A gente teve muito treinador brasileiro em Portugal, alguns na Turquia, enfim, mas hoje nenhum se destaca. Então, a gente tem que refletir por que chegamos a esse ponto, por que os nossos treinadores chegaram nesse ponto. E eu acho que o Santos tem que ir atrás realmente de um argentino, de um português, que já foi falado também, né? Trazer um técnico com uma visão moderna em termos de organização tática, para que não se perca o trabalho que o Sampaoli começou. Mas tem alguma pista já de quem possa ser essa pessoa? Olha, muitos nomes foram falados. O Sebastián Beccacece, argentino, que acertou com o Racing, o Miguel Ángel Ramírez, que é o treinador do Independiente Del Valle, que vai continuar por lá, o Ariel Holan, que foi para o futebol chileno, que eram alguns nomes especulados, mas eu ouvi internamente, nos bastidores, de que o nome que o Santos está trabalhando é um nome surpreendente, tão surpreendente quanto foi o do Sampaoli. Se vai dar certo ou não é outra história, mas seria um nome de grande impacto, um cara para vir dar continuidade a esse trabalho, mas para chamar muito a atenção do mercado, né? Vamos aguardar, porque se não der certo, você tem que ter plano B. Sim. Né? Tem que ter plano B, até porque a gente já está caminhando para o final do ano e você precisa fazer planejamento para o ano que vem. Até quando que eles têm que ter um técnico? Não, assim, o Santos estreia na temporada 22 de janeiro contra o Bragantino na Vila Belmiro no Campeonato Paulista. Os jogadores se reapresentam no início de janeiro. Só que esse período aqui que a gente está de 10 dias até o final do ano, parando para as festas, é o período em que as contratações são feitas e que o treinador precisa indicar os jogadores. Sim. A diretoria já trouxe 2 jogadores sem indicação de técnico, o lateral Madison e o atacante Raniel.
Então, com o treinador é mais fácil planejar. Por isso que talvez a justificativa pela espera, né? Esse treinador tem que ser um cara realmente de grande repercussão para que a torcida esteja esperando tanto. Vamos ver, espero que até o final da semana tenhamos aí o final desta novela. E o que o técnico do Santos, esse futuro técnico, precisa ter assim fundamental? Conhecimento tático, modernidade, tratar os jogadores com profissionalismo, sem essa coisa paternalista que existe por aqui de resolver tudo na base do churrasco e da conversa, daquela conversa ao pé do ouvido, né? Isso funciona às vezes, mas tem que ter muito trabalho, tem que ser um treinador que trabalhe com seriedade para que o Santos possa, pelo menos, ser tão competitivo em 2020 quanto foi em 2019. Ganhar títulos é difícil, o Flamengo está num patamar muito alto, o Santos teria que trazer reforços, mas não tem dinheiro, né? Tem que ter muita criatividade, mas passa muito pelo trabalho desse treinador que vai chegar. Maravilha, Alex, a gente está terminando. Tinha mais uma perguntinha para fazer, mas a gente deixa para semana que vem. Fala do seu canal para o pessoal acompanhar, que está bombando muito. Legal, Fabi. youtube.com/Alex Frutuoso é o canal 10. Maravilha, Alex. Então semana que vem tem mais. Obrigada, boa noite. Obrigado, até mais.